Fala galera, beleza? Professor David Adriano na área mais uma vez do canal Matemática Elementar. Tudo bem com vocês aí? Hoje a nossa aula vai ser sobre trigonometria. Mais precisamente, nós vamos falar sobre identidades trigonométricas. O que são identidades trigonométricas? Todos nós temos a identidade, o RG, né? Isso, cada um tem uma foto e um número. A identidade trigonométrica é isso. Elas vão ser relações onde elas têm que ter o quê? Você tem que ter o que na sua mente quando você for estudar identidades trigonométricas. Calma o coração, relaxe, que eu estou aqui e vou te mostrar como é fácil aprender esse conteúdo. Vem comigo. Então nós temos, quando uma função trigonométrica é igual a outra. Isso quer dizer o quê? Que você vai ter duas funções, nós podemos dizer que f de x é igual a g de x. O domínio vai ser nos reais, ou seja, tem que ter um domínio das funções envolvidas, conjunto dos números reais. E nós vamos precisar das relações trigonométricas conhecidas. Quem são essas? A relação fundamental, nós temos a relação da tangente, secante, cotangente. São essas relações que nós vamos precisar. Para quê, professor? Para que a gente possa fazer a demonstração e provar que um lado da igualdade, das identidades trigonométricas, seja igual ao outro. Então nós vamos precisar das nossas relações trigonométricas conhecidas. Então vamos escrever agora as relações. Vamos relembrar. A primeira que você tem que relembrar é a relação fundamental da trigonometria, que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então essa daqui é uma relação. É a nossa primeira relação que nós vamos relembrar. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. E a partir dessa função, pessoal, dessa relação, melhor dizendo, nós podemos escrever mais duas funções derivadas dela. Quem seria no caso? Nós poderíamos escrever o quê? Nós podemos colocar aqui, vamos botar aqui embaixo, eu posso colocar seno ao quadrado de x é igual, passo o cosseno para o outro lado, 1 menos cosseno ao quadrado de x. Observe que eu deixei tudo em função de seno ao quadrado de x. Também posso fazer na relação de quem? Do cosseno. Eu posso deixar o cosseno no meu primeiro membro. Lembre-se, quando nós trabalhamos identidades trigonométricas, que são funções trigonométricas, que uma tem que ser igual à outra, nós temos o primeiro membro e o segundo membro. Então, estou deixando aqui nesse primeiro que está de vermelho, o seno ao quadrado de x no primeiro membro e passei o cosseno para lá. Agora eu posso fazer também com o cosseno. Então aqui você vai ter que cosseno ao quadrado de x é igual a quem, pessoal? Vai ser igual a quem passa o seno ao quadrado de x para lá. Fica 1 menos quem? Seno ao quadrado de x. Então tá aí, nós temos essas duas relaçõezinhas aqui derivadas da nossa relação fundamental da trigonometria. Então nós temos aqui essas duas relações. Pois bem, continuando aqui, deixa eu deixar aqui no bolso, fica melhor. Então vamos lá. Nós temos outras também. Outra relação importante que nós devemos lembrar é a relação da tangente de x. A tangente de x vai ser igual a quem? A seno de x dividido por cosseno de x. Essa também é uma relação importante quando nós trabalhamos identidades trigonométricas. Quando queremos provar que um lado, o primeiro membro, é igual ao segundo membro. Muito bem. Vamos para a próxima. Vou fazer aqui um pontinho, que são as relações que eu estou trabalhando. Outra relação importante que nós podemos lembrar, que é importante também, é a da secante de x. Observe que a secante de x ela vai ser o quê? Lembre-se que a secante de x é 1 sobre o cosseno de x. Também temos outra relação importante, que é a da cotangente. A cotangente de x ela é igual a quem, pessoal? Vai ser
1 sobre a tangente de x. Que você também pode escrever também de outra maneira. Lembrando que tangente de x, ela é seno de x sobre cosseno de x. Observe que a minha tangente ela está invertida, ou seja, ela está aqui embaixo e aqui ela está em cima. Então basta você lembrar que o cosseno de x vem para cima e o seno de x vem para baixo. Tranquilo. Outra relação importante nós temos aqui é a cossecante. A cossecante de x. A cossecante de x, lembre-se, ela vai ser 1 sobre quem? O seno. Opa, deixa eu só ajeitar aqui. Ficar meio borrado. Seno de x. Então temos essas relações trigonométricas conhecidas. Agora nós temos outras relações importantes e suas derivadas. Vamos lá. A primeira, que nós vamos escrever aqui, é o quê? Que tangente ao quadrado de x mais 1 é igual a secante ao quadrado de x. Então eu posso escrever duas funções derivadas delas. Onde eu posso passar nessa primeira aqui, eu posso passar a tangente para lá, né? Então ficaria o quê? Secante ao quadrado de x menos tangente ao quadrado de x é igual a 1. E a outra, eu posso passar o 1 para cá e deixar somente a tangente no primeiro membro. Então aqui nós temos aqui, ó, vamos escrever aqui juntos, que no caso ficaria tangente ao quadrado de x é igual a secante ao quadrado de x menos 1. Muito bem. Observe que aqui, meus amigos... Opa, entrou um negócio no meu olho. Pronto, voltamos. Observe que essa relação aqui, a que está de azul, ela tem duas relações derivadas. Professor, mas eu posso usar qual? Depende do que a questão vai lhe pedir. Nós vamos fazer exemplos e eu vou lhe mostrar como é que você deve aplicar essas identidades. Lembrando que essas identidades servem para a gente provar que uma função é igual a outra. E para a gente finalizar aqui, nós temos outra situação, outra relação importante também. Que seria o quê? Que cotangente ao quadrado de x mais 1, ela vai ser igual a quem? A cossecante ao quadrado de x. Do mesmo exemplo, pessoal, olha só, ela tem a mesma estrutura da outra, só muda os termos, né? Isso, os números e as palavras. Então, podemos escrever mais duas relações derivadas dela. A primeira que eu vou escrever vai ser o quê? Eu vou passar a minha cotangente ao quadrado de x para lá. Está positiva, vai negativa. E fica somente 1 no primeiro membro. Ou vice-versa. Como é igualdade, os dois lados têm que ser igual. Então você tem aqui que cossecante ao quadrado de x. Deixa eu ajeitar esse 2. Cossecante ao quadrado de x menos cotangente ao quadrado de x vai ser igual a 1. E para a gente finalizar, nós temos aqui, ó, a outra relação. Que seria a outra relação? Eu posso passar esse mais 1 para lá e deixar somente a cotangente ao quadrado de x no primeiro membro. Então nós temos aqui que cotangente ao quadrado de x vai ser igual, repete aqui, cossecante, é isso, cossecante ao quadrado de x menos 1. Então, pessoal, são essas as relações trigonométricas conhecidas e importantes para o estudo de identidades trigonométricas. Então, para a gente memorizar bem e resolver uma identidade trigonométrica, nós temos que relembrar isso daqui. Lembre-se que essas fórmulas estão para nos ajudar em momentos difíceis, tá certo? Não pense que elas querem nosso mal, pelo contrário, ela quer o nosso bem. E nós estamos aqui para mostrar isso para você. Então, pessoal, tá aqui. Tira aí uma fotozinha, tira o print da foto aí, beleza? E vou só apagar o quadro e nós vamos fazer aqui dois exemplos utilizando
essas identidades trigonométricas. Então, galera, agora, para a gente finalizar nossa aula e aprender de uma vez por todas o que são identidades trigonométricas e como nós usamos as identidades trigonométricas para provar que f de x é igual a g de x, vamos fazer dois exemplos. Então, vamos aqui para o nosso primeiro exemplo. O que ele diz aqui para nós? Ele diz que seno de x elevado a 4 menos cosseno de x elevado a 4 é igual a 1 menos 2, que multiplica cosseno de x elevado a 2. Então, o que você tem? Eu quero provar que f de x, que é esse camarada aqui, né? Vou chamar aqui que esse aqui é f de x, é igual a quem? A g de x. Então, para a gente provar que f de x é igual a g de x, nós precisamos utilizar nossas identidades trigonométricas que nós já aprendemos na nossa aula de hoje. Então, o que você tem que fazer? Lembre-se que, quando você tem um número elevado a 4, você pode escrever em potência de base 2. Vamos pegar o seno de x elevado a 4. Então, ele vai ficar quem? Seno de x elevado a 2 elevado a 2. Menos cosseno de x elevado a 4. Isso aqui é igual a 1 menos 2, que multiplica cosseno de x elevado a 2. Observe que eu preferi transformar o seno. Por quê? Utilizando a relação trigonométrica fundamental e suas derivadas, eu vou escolher uma, que eu sei que seno de x elevado a 2 vai ser igual a quem? A 1 menos cosseno de x elevado a 2. Isso tudo elevado a quadrado. Menos cosseno de x elevado a 4. Isso tudo é igual a quem? 1 menos 2 cosseno de x ao quadrado. Observe que aqui você tem um produto notável. Então a gente desenvolve, ó. 1 ao quadrado do primeiro termo, que é 1. 1 ao quadrado, já posso botar direto, que é 1. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 1, 2. Vezes cosseno de x ao quadrado, vai ficar 2. Quem? 2 cosseno ao quadrado de x, mais o quadrado do segundo termo. Observe que eu vou multiplicar esse camarada aqui. Então vai ficar o quê? Cosseno de x elevado a 4. Menos cosseno de x elevado a 4. Isso tudo é igual a 1 menos 2 cosseno de x elevado a 2. Agora observe bem. Deixa eu pegar aqui até outro pincel. Olha só. O que é que você vai poder fazer? Observe que esses dois termos aqui eu posso cancelar. Vai dar zero. Porque, ó, mais cosseno de x elevado a 4 menos cosseno de x elevado a 4, quando você tem aqui 1 menos 1, dá zero. E aqui você tem a mesma partezinha literal, que no caso é o cosseno. Então, quem foi que sobrou aqui? Sobrou quem, ó? Que 1 menos 2 cosseno ao quadrado de x vai ser igual a quem? A 1 menos 2 cosseno ao quadrado de x. Então, isso quer dizer o quê, pessoal? Que seno de x elevado a 4 menos cosseno de x elevado a 4 é igual a 1 menos 2, que multiplica cosseno de x elevado a 2. Então, a gente conseguiu provar, dizer que f de x é igual a g de x. E aí nós colocamos assim como queríamos demonstrar. Então, a gente conseguiu provar aqui a nossa identidade. E para finalizar, vamos para o nosso exemplo 2. O que você tem aqui no exemplo 2? Que secante de x mais tangente de x é igual a quem? A 1 sobre secante de x menos tangente de x. De cara, você já pode fazer o quê? Eu já posso aplicar produto dos meios pelos extremos. Por quê? Porque você tem duas razões separadas por uma igualdade. Razão e proporção. Então, eu vou multiplicar esse camarada vezes esse. E aqui debaixo de secante de x mais tangente de x eu tenho 1. E 1 vezes 1 dá 1. Então, como é que ficaria isso daqui? Ficaria o quê? Ficaria secante, no caso de x, mais tangente de x, multiplicado por secante
de x menos tangente de x, correto? Isso tudo vai ser igual a 1. Observe que aqui você tem o quê? Um produto notável, que é o quadrado da soma pelo quadrado da diferença. Então você vai fazer o seguinte, bota secante de x ao quadrado menos tangente de x ao quadrado. Isso tudo vai ser igual a 1. Então, o que é que você vai fazer agora? Vamos desenvolver. Você lembre-se que secante ao quadrado, ele vai ser o quê? Tal ao quadrado vai ficar 1 sobre quem? Cosseno ao quadrado de x. Menos a relação da tangente vai ser quem, pessoal? Vai ser seno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x. Isso tudo é igual a 1. Então, o que eu vou fazer? Observe que eu tenho aqui, ó, uma subtração de fração onde os denominadores são os mesmos, que é o cosseno. Então, eu repito eles aqui, ó. Então, você vai ter aqui cosseno ao quadrado de x. E aqui, ó, eu junto esses dois aqui. 1 menos seno ao quadrado de x. Isso tudo é igual a 1. Então, o que a gente tem aqui? Observe que 1 menos seno ao quadrado de x é uma relação fundamental. Ela não, é uma relação derivada da relação fundamental da trigonometria. 1 menos seno de x ao quadrado, isso daqui vai ser quem, pessoal? Vamos botar até aqui na frente aqui, ó. Isso aqui vai ser igual a quem, ó? Isso daqui vai ser cosseno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x. Isso tudo aqui tem que ser igual a 1. Isso é verdade? Sim. Se eu dividir cosseno ao quadrado de x por cosseno ao quadrado de x, vai dar 1. E aí eu consegui provar. Então, eu já posso finalizar aqui, ó. Eu posso botar como queríamos demonstrar. Então, ó, você pode dizer, ó, posso até botar aqui, né, para ficar melhor visível. Então, você tem aqui que 1 é igual a 1, é isso que eu dividi esses dois termozinhos aqui, ó. Dividi isso aqui. Isso aqui é igual a 1. Então, significa dizer o quê? Que secante de x mais tangente de x é igual a 1 sobre secante de x menos tangente de x. Então, a gente finaliza aqui a nossa questão, como queríamos demonstrar. Prontinho. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Então, a gente viu que, para a gente trabalhar identidades trigonométricas, eu tenho que lembrar que f de x é g de x, e eu tenho que relembrar das relações trigonométricas conhecidas que nós estudamos hoje na nossa aula. Espero que tenha gostado da nossa aula. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos, ok? Até a próxima aula e um forte abraço.